Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de O Inexplicável. Hoje vou acompanhá-los em uma viagem pelas teorias da conspiração mais estranhas, absurdas e, vamos admitir, inexplicáveis da história moderna. Teses fascinantes que colocam em dúvida tudo o que acreditamos saber ou irresistíveis porque nos fazem sentir parte de um segredo revelado. De um mundo nos bastidores onde a realidade é manipulada, distorcida, escondida. E embora a maioria delas seja tão improvável que parece saída do roteiro de um filme de ficção científica, em certos casos são tão bem construídas que não podem ser ignoradas. Preparem-se, pois algumas dessas teorias vão arrepiar vocês. Aqui estão as 7 conspirações mais estranhas e absurdas da história. A Terra plana. Vamos começar nossa viagem pelas teorias da conspiração com uma das mais absurdas e, ao mesmo tempo, fascinantes da era moderna. Uma teoria que não só desafia a ciência, mas também a lógica, as evidências e até mesmo o simples bom senso. A teoria da Terra plana. Sim, ela mesma. Aquela teoria que, séculos após ser rejeitada pela ciência, voltou como um fantasma teimoso na era da internet. Uma ideia que poderia ter permanecido enterrada nos livros de história, mas, em vez disso, encontrou nova vida entre os cantos obscuros da web. Lembram quando, há alguns anos, a teoria da Terra plana viralizou no YouTube, Facebook e Reddit? Milhões passaram a comentar sobre isso. De um lado, quem a defendia fervorosamente. Do outro, quem tentava desmontá-la com a força da razão. E esse é o paradoxo mais assustador. Vivemos numa época em que mandamos homens à Lua, sondas a Marte, satélites em órbita geoestacionária, temos imagens em altíssima definição da Terra vista do espaço, provas experimentais, demonstrações científicas, medições milimétricas. E, no entanto, ainda existe um movimento ativo, embora atualmente mais restrito, que sustenta com um fervor quase místico que o nosso planeta é plano. Mas como isso é possível? E, acima de tudo, por quê? Para ser honesto, a crença na Terra plana não é novidade. Para muitas civilizações antigas, do pensamento babilônico ao nórdico, o mundo era visto como uma superfície plana, sustentada por seres míticos ou cercada por oceanos sem fim. Com o surgimento da ciência na Grécia Antiga, isso passou a ser questionado. Aristóteles viu a sombra curva da Terra em um eclipse lunar. No século III a.C., Eratóstenes chegou até a calcular a circunferência da Terra com uma precisão extraordinária, usando apenas bastões, sombras e matemática. No entanto, no século XIX, um certo Samuel Rowbotham, um pseudocientista inglês, decidiu reescrever as regras. Sob o nome Parallax, publicou Astronomia Zetética, afirmando que a Terra era plana, imóvel e que provas em contrário eram resultado de uma grande conspiração. Suas ideias permaneceram marginais por décadas, até que, no século XXI, tudo mudou. Em 2015, o poder viral das redes sociais fez a teoria ressurgir. Facebook, Reddit, YouTube e documentários independentes começaram a inundar a internet. Foram organizados encontros internacionais, como a Conferência da Terra Plana nos Estados Unidos. Na Netflix surgiram documentários virais como Behind the Curve. Influenciadores somaram milhões de visualizações dizendo que a Terra plana era a verdade censurada pelos poderosos. O que faz alguém em 2025 acreditar que tudo o que a ciência descobriu em 2000 anos é mentira? A resposta é simples: desconfiança, desafio à autoridade, às instituições, aos governos, à NASA. Para muitos terraplanistas, é mais que geografia. Trata-se de uma luta ideológica contra um sistema visto como corrupto e manipulador. Alguns acreditam que a elite global esconde a verdade sobre a Terra plana para ocultar algo. E o que exatamente é um mistério até para eles. Para outros, porém, é uma questão espiritual. A Terra plana faria do ser humano o centro do cosmos, privilegiado, desejado e observado.
Uma visão do universo que sugere ordem mais simples, compreensível e reconfortante. E então há aqueles que buscam pertencimento. Em um mundo dominado pela complexidade e pela hiperconexão, juntar-se a um movimento diferente dá identidade. Quem acredita na Terra plana costuma encontrar nessa comunidade senso de família, missão e revelação contra uma massa adormecida. É um chamado ancestral, ser contra ser os únicos a saber. As redes sociais, por sua vez, fizeram o resto. Por anos, os algoritmos de plataformas como o YouTube impulsionaram ativamente conteúdos conspiracionistas para quem demonstrava até mesmo um mínimo interesse pelo desconhecido. Assistir a um vídeo sobre a Área 51 ou pirâmides já gerava sugestões de teoria da Terra plana, viagens falsas ao espaço, astronautas atores e chemtrails. Em poucas horas, um usuário comum podia entrar em um mundo onde o absurdo virava real. E o resultado? Uma realidade inquietante, pois a teoria da Terra plana não é só um jogo mental estranho. Mostra como em tempos de excesso de informação, até ideias surreais podem ganhar força e crescer, principalmente se forem contadas com ênfase e viralizarem pelos motivos certos. Um pensamento louco, sem dúvida. Porém, como veremos neste episódio, está longe de ser o mais extremo. O universo cancelado. Tente imaginar uma teoria tão louca, tão fora de qualquer lógica, que parece ter sido tirada das páginas de um romance distópico ou do roteiro de um filme de ficção científica de quinta categoria. Uma daquelas ideias que à primeira vista fazem a gente rir de tão absurdas. E, no entanto, de alguma forma elas encontraram um terreno fértil. Elas surgiram em cantos obscuros da internet e viraram crença para cada vez mais pessoas. Estamos falando de uma teoria segundo a qual o próprio universo teria sido apagado em 2012. Sim, vocês entenderam direito. De acordo com essa hipótese surreal, toda a realidade em que vivemos, matéria, energia, espaço, tempo, teria sido completamente zerada em 21 de dezembro de 2012. Não só o fim simbólico do calendário maia, como muito se discutiu, mas um verdadeiro reboot cósmico. Como se alguém ou algo tivesse apertado um gigantesco botão de reset no universo. Defensores dessa teoria afirmam que em 2012 houve uma transição imperceptível para uma nova realidade. Um universo paralelo, indistinguível do nosso anterior, mas de alguma forma falso. Uma simulação perfeita, uma ilusão coletiva em que vivemos sem perceber. Alguns sugerem que por trás desse evento há uma anomalia quântica. Outros falam de um colapso multidimensional. Alguns acreditam que inteligências superiores, ou entidades divinas, reescreveram as regras da existência por motivos desconhecidos. Então, fica a pergunta: se realmente tudo foi apagado e depois reescrito, como poderíamos perceber isso? Há quem aponte pequenos glitches na realidade como possíveis indícios. Eventos históricos lembrados de forma diferente, o chamado efeito Mandela, estranhas anomalias na memória coletiva, ou aquela sensação crescente de desconexão, de viver em um mundo que parece diferente, artificial, mais frio, quase vazio. Obviamente, a comunidade científica rejeita completamente essa teoria. Os astrofísicos, os cosmólogos, os físicos teóricos a rotulam como um absurdo, pseudocientífica, sem bases, sem provas, alimentada apenas pela imaginação, impulsionada por um desejo cada vez mais comum de encontrar respostas simples para perguntas extremamente complexas. E mesmo assim, essa teoria continua circulando. Na verdade, está mais viva do que nunca. Impulsionada por vídeos virais no YouTube, threads no Reddit, podcasts alternativos e comunidades online focadas na busca da verdade. Para muitos, 2012 representa um ponto de virada, o momento em que algo, mesmo que indefinível, mudou para sempre. Como se o mundo tivesse perdido algo essencial e desde então estivéssemos vivendo em uma cópia imperfeita da realidade original. É uma teoria tão absurda e extrema que parece uma paródia de si mesma. E talvez realmente seja. Mas aqui, no mundo do inexplicável, nenhuma ideia é descartada a priori, porque no fundo, o maior mistério não é tanto se essa teoria é verdadeira,
Mas o que nos leva a abraçar hipóteses tão radicais? Talvez seja uma necessidade profunda de encontrar um sentido em um universo cada vez mais caótico e difícil de compreender. Chiatêmica. Você já olhou para o céu e notou aquelas longas trilhas brancas deixadas pelos aviões? Segundo muitos, seriam só condensações de vapor e água, mas para alguns, aquelas faixas no céu esconderiam algo muito, muito mais sombrio. Estamos falando da infame teoria das trilhas químicas, ou chemtrails, uma das conspirações mais persistentes e discutidas da era moderna. Teóricos da conspiração afirmam que aqueles aviões liberam não só vapor, mas substâncias químicas ou biológicas propositalmente pulverizadas na atmosfera por razões secretas e sinistras. As teorias, são muitas e inquietantes. Alguns afirmam que as trilhas químicas são usadas para alterar o clima em uma geoengenharia secreta. Alguns mencionam controle mental em massa por nanopartículas que mudam o comportamento humano. Alguns ainda acreditam que servem para espalhar doenças ou enfraquecer a população por controle demográfico. Como sempre, nesses casos, os detalhes técnicos se multiplicam. Fotos de aviões com recipientes misteriosos na carga, vídeos de interruptores estranhos nas cabines e documentos anônimos online sobre planos governamentais ultra-secretos. Mas o que são realmente essas trilhas? A ciência não tem dúvidas. São contrails, ou seja, trilhas de condensação. Quando os aviões voam em grande altitude, a umidade dos gases de escape se condensa em gotículas de água ou cristais de gelo, formando as típicas faixas brancas que vemos no céu. A sua persistência ou desaparecimento depende de variáveis como temperatura, umidade e pressão do ar. Agências científicas como a NASA e a Organização Meteorológica Mundial já negaram várias vezes qualquer operação secreta relacionada às trilhas químicas. Pilotos comerciais afirmam que aviões de linha não têm mecanismos para liberar grandes quantidades de substâncias químicas. Enfim, nenhuma prova concreta jamais surgiu. Ainda assim, a teoria das trilhas químicas persiste, se adapta e se espalha online, impulsionada por imagens descontextualizadas e desconfiança nas autoridades científicas. Então, por que ainda há tantas pessoas que acreditam nisso? Talvez porque há momentos na história da humanidade em que o próprio céu parece estar escondendo algo de nós. E mesmo quando a explicação racional está diante dos nossos olhos, a ideia de que existe um segredo maior lá em cima, entre as nuvens, é simplesmente fascinante ou assustadora demais para ser ignorada. A tecnologia 5G. Ao falar em progresso tecnológico no mundo, sempre há uma sombra que o acompanha. Com cada nova descoberta nasce também um novo temor. E assim, com a chegada da tecnologia 5G, não foram só as antenas que começaram a aparecer por toda parte. Também surgiram as teorias da conspiração. Uma das mais inquietantes e absurdas é a que diz que o 5G não seria apenas uma nova geração de rede móvel, mas um sofisticado instrumento de engenharia social. Em outras palavras, uma arma silenciosa para o controle mental em massa. Essa teoria tem raízes em uma mistura de desinformação, desconfiança institucional e medo do invisível. De acordo com os defensores dessa conspiração, as ondas milimétricas do 5G seriam capazes de influenciar o comportamento humano, interferindo no sistema nervoso central, alterando a frequência cerebral e tornando as pessoas mais dóceis. Ou, ao contrário, progressiva. Uma manipulação em larga escala, conduzida por governos ou elites não bem identificadas para nos transformar em marionetes digitais. Mas não termina aqui. Alguns acreditam que o 5G enfraquece o sistema imunológico e aumenta a vulnerabilidade a doenças. Na pandemia de Covid-19, esses medos cresceram de forma alarmante. Chegou até a se espalhar a ideia de que as antenas 5G teriam contribuído para espalhar o vírus. Acusações levaram a vandalismo e incêndios em torres de transmissão em vários países. Mas de onde surgiu essa teoria? Suas origens remontam a uma mistura de pseudociência, mal-entendidos e um profundo senso de desconfiança.
Documentos confidenciais divulgados em fóruns como Reddit e 4chan mencionavam experimentos do governo em cidadãos desavisados. Vídeos no YouTube, entrevistas com ex-especialistas e artigos nunca verificados fizeram o resto, criando uma rede de fake news dificílima de desfazer. A ciência afirmou que as ondas 5G são não ionizantes, ou seja, não têm energia para danificar o DNA ou alterar o cérebro. Estudos de organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, já reiteraram que não há provas credíveis de que o 5G cause danos à saúde humana. Imagine só. Mas as conspirações, como bem sabemos, não precisam de provas para se espalhar. Elas só precisam de um terreno fértil, feito de medo, ignorância e conexão permanente. Ironicamente, é o 5G que fez essas teorias se espalharem tão rápido. No mundo do inexplicável, até uma simples atualização tecnológica pode ecoar como uma guerra invisível. Uma guerra pelo controle, mas não dos dados da sua mente. Vacinas e controle mental. O que estou prestes a contar para vocês é, sem sombra de dúvida, uma das teorias mais perturbadoras e ao mesmo tempo surreais da nossa época. Falo daquela que diz que as vacinas seriam, na verdade, instrumentos para o controle mental em massa. Vocês entenderam direito? Segundo o defensor dessa teoria, as vacinas não serviriam para imunizar contra doenças, mas esconderiam dentro delas microchips miniaturizados ou nanopartículas inteligentes capazes de alterar o comportamento humano, manipular pensamentos ou até mesmo transmitir sinais à distância. Mas quem controlaria esse plano maléfico? Há várias hipóteses, desde elites secretas como os Illuminati até grandes empresas de tecnologia, destacando-se Bill Gates. Já durante a pandemia de Covid-19, essa teoria encontrou terreno fértil. Alguns disseram que a vacina contra a Covid tinha dispositivos eletrônicos invisíveis, capazes de conectar pessoas à rede 5G e transformá-las em antenas vivas controladas remotamente. Outros ainda afirmavam que, uma vez injetada a vacina, ela poderia reescrever o DNA humano, ou nos transformar em zumbis, obedientes, prontos para seguir qualquer ordem que viesse de cima. Tudo isso, obviamente, afirmado sem qualquer base científica. Na verdade, mesmo que me pareça um pouco absurdo ter que destacar isso, nenhuma vacina aprovada no mundo contém componentes capazes de manipular a mente ou controlar nossos pensamentos. Teorias assim costumam surgir da desconfiança nas instituições, medo do desconhecido e do forte poder das fake news nas redes sociais. Mas o mais fascinante e talvez mais preocupante é que, apesar das negativas oficiais por parte de cientistas, médicos e governos, essa tese criou raízes profundas em alguns grupos da população, tornando-se quase um culto paranoico. Há algo perturbador, mas também tristemente humano, na necessidade de acreditar que por trás de cada medicamento existe um plano secreto. É o triunfo da suspeita e da conspiração sobre a ciência e a razão. Mesmo assim, essa teoria ainda existe, embora em menor escala que antes. Continua circulando. Para alguns, o microchip na vacina é uma ameaça real que não deve ser ignorada. Um claro exemplo de como uma mentira, mesmo a mais bizarra, se repetida muitas vezes, pode ser aceita por muitos como uma verdade inegável. Canadá e Finlândia. Chegamos à parte mais hilária deste episódio. Um momento em que as teorias da conspiração abandonam qualquer pretensão de coerência lógica para abraçar o puro teatro do absurdo. Mas atenção, sob o véu da comicidade sempre se esconde algo mais inquietante. Uma dúvida, uma pequena semente de incerteza. Porque, no fundo, o poder das teorias da conspiração é justamente esse: insinuar a ideia de que nada é como parece. Preparem-se então para rir, mas também para ficar bem perplexos. Vamos começar com a primeira. Segundo alguns teóricos da conspiração, provavelmente muito apegados à trama de O Show de Truman, o Canadá não seria real. Sim, o Canadá, de acordo com essa hipótese maluca que surgiu nos cantos mais obscuros de fóruns e subreddits, esquecidos pelo bom senso, não seria um país de verdade, mas uma enorme simulação. Um experimento social orquestrado
por uma elite global secreta com o objetivo de observar o comportamento humano em um ambiente controlado, hiperregulamentado e perfeito até demais. Nessa narrativa distópica, os canadenses não seriam cidadãos de verdade, mas atores profissionais, avatares digitais ou programas sofisticados de inteligência artificial. Cada interação, evento e diálogo fariam parte de um roteiro minuciosamente estudado. A paisagem idílica, a taxa de criminalidade incrivelmente baixa, a gentileza quase suspeita de seus habitantes. Tudo seria fruto de uma encenação bem planejada. Qual o objetivo final desse espetáculo? Segundo os defensores mais convictos, o objetivo seria testar uma sociedade ideal para depois replicá-la, ou controlá-la em outro lugar, como um laboratório a céu aberto para testar o futuro da humanidade. Se alguém diz, mas já estive no Canadá, os conspiracionistas respondem com confiança. Perturbador, você só caminhou dentro de um gigantesco set de filmagem, nada mais. Loucura, talvez, mas ouça a próxima teoria. Porque se o Canadá é acusado de ser perfeito demais para existir, a Finlândia, segundo alguns, simplesmente não existe. Sim, exatamente. Uma das teorias da conspiração mais bizarras e, ao mesmo tempo, mais virais dos últimos anos afirma que a Finlândia é uma invenção. Um lugar totalmente inventado, um pedaço de terra que não existe. A teoria ganhou força por volta de 2015 no Reddit e se espalhou como um vírus digital, misturando ironia geopolítica e total desconexão com a realidade. Segundo essa teoria, a Finlândia teria sido criada durante a Guerra Fria por dois aliados improváveis, Rússia e Japão. E o motivo dessa aliança secreta? O peixe. Segundo a lenda conspiracionista, no Mar Báltico é extremamente rico em peixes valiosos, e que o Japão, em acordo com a ex-União Soviética, decidiu explorá-la em segredo. Mas como justificar tantos barcos de pesca ali sem levantar suspeitas? Simples. Inventando um país fictício, a Finlândia, que no mapa cobre a zona em questão e justifica a atividade naval. Conspiracionistas afirmam que quem se diz finlandês, na verdade, seria russo, sueco ou estoniano sem saber, vivendo no leste da Rússia, área renomeada como Finlândia. Para tornar tudo mais convincente, Helsinki Bay não existe. Mapas manipulados e satélites programados para mostrar uma realidade fictícia. Uma encenação global que, segundo seus defensores, incluiria governos ocidentais e agências espaciais. Todos cúmplices no maior sumiço geográfico da história. Essa teoria é um grande delírio, mas fez muito sucesso. Gerou memes, piadas e até mesmo produtos. Camisetas, canecas, adesivos com frases como "Nunca estive na Finlândia e você também não". Quanto mais absurda a teoria, mais viral ela fica. Por que uma conspiração não precisa fazer sentido? Basta que ela sugira a dúvida e nos faça olhar o mundo com alguma desconfiança. E quando essa dúvida entra dentro de nós, até as coisas mais impossíveis começam a nos parecer estranhamente plausíveis. Inteligência artificial e para concluir com estilo. Nesta sequência de possíveis conspirações, não poderia faltar uma que apontasse o dedo para a última e mais fascinante fronteira da tecnologia, a inteligência artificial. Para muitos, a inteligência artificial é o auge do engenho humano, uma ferramenta destinada a revolucionar a medicina, a ciência, a indústria e a comunicação. Mas para outros é algo muito mais sombrio. Uma máquina que pensa, observa, aprende, que talvez, segundo alguns, já tenha começado a decidir por nós. Entre as teorias recentes mais inquietantes, uma se destaca entre medos reais e ideias distópicas. A ideia de que a inteligência artificial saiu do nosso controle. Não é só uma ferramenta neutra, mas uma força autônoma e silenciosa que pode influenciar, direcionar e até manipular o destino da humanidade. Uma espécie de direção invisível, alimentada por algoritmos tão sofisticados quanto impenetráveis, que atua nos bastidores dos grandes eventos políticos, econômicos e sociais. Segundo essa teoria, a inteligência artificial já é utilizada por governos ocultos e corporações tecnológicas para moldar a opinião pública e direcionar as escolhas das massas. Não mais pela propaganda tradicional, mas por meios mais sutis e eficazes. Personalização extrema nas redes sociais,
manipulação de buscas e deepfakes que falsificam rostos, vozes e emoções. Cada usuário é rastreado, perfilado e categorizado por comportamento. Cada clique, cada rolagem, cada pausa diante de uma imagem é registrada e usada contra nós, segundo os conspiracionistas. Mas tem mais. Uma versão mais extrema dessa teoria diz que uma superinteligência artificial secreta já existe e observa silenciosamente toda a humanidade. Ela analisaria cada mensagem enviada, cada interação digital, cada expressão facial captada por câmeras e dispositivos inteligentes. O objetivo? Bem, construir uma consciência algorítmica coletiva, um sistema de controle global capaz de antecipar e direcionar as ações humanas antes que elas sejam realizadas. Um grande irmão silencioso, invisível e onipresente. Dizem que essa entidade digital já manipulou eleições, causou colapsos econômicos e simulou crises globais como guerras cibernéticas ou pandemias midiáticas, com o objetivo de estudar o comportamento humano em grande escala. Uma espécie de experimento planetário voltado para calibrar a próxima geração de controle mental invisível e totalitário. Os teóricos mais radicais chegam até a afirmar que os assistentes de voz, os smartphones e as câmeras de vigilância não são nada além de ferramentas a serviço dessa inteligência, usados para coletar dados em tempo real, dia após dia, enquanto nós, sem saber, nos movemos dentro de uma gigantesca simulação orquestrada. A comunidade científica geralmente rejeita essas ideias, chamando-as de fantasias paranoicas, ficção científica ruim ou desinformação. Como costuma ocorrer nas teorias da conspiração, a linha entre imaginação e realidade se torna cada vez mais tênue. E quando quem decide são algoritmos que ninguém realmente entende, não é tão absurdo assim perguntar quem está realmente no comando, ou talvez seja. Mas agora a palavra está com vocês. O que acham dessas teorias da conspiração? Qual chamou mais atenção? Ou vocês acham que é muito mais do que uma simples tese sem fundamento? Me contem nos comentários. O Inexplicável é um formato original, escrito e dirigido por Luca Parrella, com design de som de Matheus D'Alessandro. Se gostou do episódio, curta, inscreva-se no YouTube ou compartilhe com amigos. Um abraço e até o próximo encontro com o Inexplicável.